Ontem nós tivemos a tentativa brasileira de aprovar uma resolução bastante moderada. O Brasil cedeu em quase tudo que os Estados Unidos e os israelenses queriam, né? Fez a condenação dos ataques do Hamas, os ataques terroristas, fez uma série de concessões e ainda assim não conseguiu passar a resolução. Nós temos aqui imagens do Conselho de Segurança da ONU e nós vamos mostrar, aqui é o Brasil presidindo o Conselho de Segurança da ONU, né, o embaixador brasileiro presidindo, e nós temos aqui como é que se deu a votação lá da resolução brasileira. Então, votaram a favor da resolução brasileira que condenou os ataques terroristas do Hamas, que fez uma série de concessões e, principalmente, pedia uma espécie de cessar-fogo, não usava essa palavra, porque também os israelenses não queriam que usasse essa palavra cessar-fogo, mas falou numa pausa no conflito para criar corredores humanitários. E o que aconteceu não passou, mas o Brasil teve muito apoio. Vamos ver quem votou a favor do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Temos aqui, ó, a Albânia, claro, o Brasil, a China, que é um membro permanente do Conselho, Emirados Árabes Unidos, Equador, França, que é outro membro permanente, Gabão, Gana, Japão, importantíssimo, o Japão normalmente se alinha com os Estados Unidos, Malta, Moçambique e Suíça, um outro país europeu também se alinhando com a proposta brasileira. Vamos reparar uma coisa, França e Japão costumam estar alinhados com os Estados Unidos nessas questões internacionais. Nem sempre, né? A França, lá atrás, quando houve a invasão de Afeganistão e Iraque, tinha uma posição mais crítica, mas muitas vezes estão alinhados com os Estados Unidos. E aqui votaram na proposta brasileira. E é importante a gente dizer, o Conselho de Segurança tem 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. O Brasil é um desses rotativos. Dos 5 permanentes, China e França votaram na proposta brasileira. Vamos ver como votaram os outros 2 membros permanentes, Inglaterra e a Rússia. Vamos ver agora, esses aqui foram os votos a favor. Quem que se absteve? Justamente os outros 2 membros permanentes, o Reino Unido, a Inglaterra, e a Rússia. Então, portanto, dos 5 membros permanentes que têm poder de veto, o que significa isso? Você tem 15 votos no Conselho, mas se um dos membros permanentes disser assim, não quero, não adianta nada você ter 12 votos como o Brasil teve, porque não passa a resolução. É assim que funciona desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse é o sistema internacional, né, desenhado logo depois da vitória dos aliados da Segunda Guerra Mundial, e é por isso que o presidente Lula, entre outros, diz assim, esse sistema caducou, não funciona mais, não dá conta do mundo como ele é hoje, quase 70, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E quem foi contra? Um voto contra, dos 15. Está aqui. Os Estados Unidos, membro permanente, que com seu poder de veto usou o seu único voto para ficar do lado de Israel. E aqui a gente tem a imagem simbólica, a representante dos Estados Unidos, aqui no nosso gráfico, né? Na nossa arte, né? Como a gente diz aqui, levantando a mão e estabelecendo o veto. Portanto, a resolução brasileira não foi aprovada. E qual foi o argumento dos Estados Unidos? A resolução não fala no direito de Israel de se autodefender. Ora, isso é tratar o mundo como se todo mundo fosse criança, né? Todo Estado nacional tem o direito de se defender. Isso está na Carta das Nações Unidas. Não precisa estar na resolução, porque isso é um dos princípios básicos das relações internacionais. Então, os Estados Unidos usaram essa justificativa para dizer não vamos aprovar, vamos vetar a resolução apresentada pelo Brasil. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que os Estados Unidos mostram um alinhamento total com Israel, enquanto França, Japão, China, Rússia mostraram que, olha, não tem alinhamento com Israel, nós queremos a paz, né? Os Estados Unidos não. Alinhamento completo. Isso aqui foi votado e vetado no mesmo dia em que o Biden estava lá ao lado do Netanyahu na região do Oriente Médio. Aqui o embaixador brasileiro mais uma vez na tela. Tem muitas imagens correndo o mundo mostrando esse alinhamento completo entre Estados Unidos e Israel. Eu queria trazer uma delas. Olha aqui o cumprimento entre os dois, né? O Biden e o Netanyahu. Uma das imagens é do grande cartunista, o Renato Arueira. E às vezes numa imagem, né Viviane, numa imagem, é um artista, o Renato Arueira, fez a charge para o Brasil 247. Tudo, né?
Não precisa. Ele tem uma capacidade de síntese impressionante, é um dos melhores cartunistas do Brasil. E aí vem o Biden assim, eu acredito na sua inocência, Benjamin, e eu na sua, Joe. Um dá a mão para o outro e corre sangue, o sangue dos palestinos que estão sendo bombardeados de forma indiscriminada, 2 milhões de pessoas. Então a gente faz aqui o registro. Essa imagem é o resumo de ontem. Israel tem o apoio total dos Estados Unidos e o Conselho de Segurança da ONU não consegue aprovar a resolução para estabelecer o corredor humanitário porque os Estados Unidos vetaram. E aí os Estados Unidos fazem o quê? Vetam e, ao mesmo tempo, dizem, não, mas nós, os Estados Unidos, sozinhos, vão convencer Israel e o Egito a abrir esse corredor. Então passa a ser o corredor que os Estados Unidos estão anunciando que agora vai se estabelecer para a entrega de remédio, comida a partir do Egito, passa a ser não um acordo internacional, não uma grande concertação internacional, mas uma concessão. O império vai conceder que os palestinos possam comer e tomar água. Então, é esse o recado que o Biden está querendo usar.